Olá, hoje é quarta, temos aula de CHN, certo? Nas aulas passadas, nós estávamos estudando um pouquinho sobre, a gente iniciou, com a qualidade ambiental relativa ao meio ambiente, né? Nessa apostila agora de outubro, a gente vai continuar, então, a gente vai estudar alguns aspectos mais específicos sobre isso, né? Para a gente entender bem, para a gente compreender direitinho o que está acontecendo com o nosso meio ambiente, o que está acontecendo, o que as pessoas estão fazendo que está causando mal para o meio ambiente e, consequentemente, diminuindo a nossa qualidade de vida, certo? Lá na apostila de vocês tinha uma figura, tem uma figura, né, para vocês olharem, analisarem e perceberem o que está acontecendo lá. Vocês vão perceber que, vocês vão refletir, vão perceber, né, que nós produzimos muito lixo. Tudo que a gente faz, qualquer atividade que a gente faça, né, desde nos alimentar ou construir alguma coisa na nossa casa, sempre sobra alguma coisa. Isso que sobra vira lixo, acaba virando lixo, né? E esse lixo, ele acaba poluindo o meio ambiente. A gente devia ter consciência, né, de que aquilo que sobra das nossas atividades, seja atividades pessoais ou profissionais, de trabalho, nós somos responsáveis pelo nosso lixo e nós temos que conduzir isso de uma maneira sustentável. A gente tem que dar conta, a gente tem que cuidar do lixo que a gente produz, para a gente conservar o meio ambiente que a gente vive limpo, porque se todos nós só formos jogando no meio ambiente aquilo que a gente não quer, a gente vive no meio ambiente, né? Nós vivemos todos no mesmo espaço. Então, aí de repente eu tiro da minha casa, do terreno onde eu moro, né? E jogo lá num outro terreno. Ah, mas é um terreno que não mora ninguém. Só porque é meio ambiente, e se eu tô poluindo ali, a poluição não vai ficar ali, né? O sol vai agir, a chuva vai agir, provavelmente aquela poluição que eu causei lá naquele terreno, ela vai se espalhar e vai chegar a mim novamente. Então, vamos tomar cuidado com os nossos costumes, né? Com aquilo que a gente faz com o lixo que a gente produz. A gente vai estudar nessa aula de hoje, nesse mês, né, na apostila de outubro, os tipos de poluição. Existem vários tipos de poluição, né? Existe, através das nossas ações, como a Pro falou agora, a gente acaba poluindo o ar, a terra, as águas, e uma contaminação, uma poluição, às vezes vai gerando outra, e acaba que todo o meio ambiente fica poluído. A Pro falou um pouquinho assim, nós, realmente para a gente tomar consciência de que também é nossa responsabilidade protegermos o meio ambiente. Mas na aula de hoje a gente vai ficar mais focado na questão da poluição atmosférica, poluição do ar. E nesse tipo de poluição, claro que não somos nós os maiores responsáveis de forma direta, né? Existem outros fatores que causam uma poluição bem grande no nosso ar, então, certo? Lá na apostila de vocês, daí vocês vão fazer a leitura de alguns textos, né, que vai estar falando direitinho sobre isso. A professora vai falar um pouquinho assim para a gente se situar. Nós sabemos que a poluição atmosférica, ela é um fenômeno que acontece no ar, né, e é comum acontecer em todas as cidades. Geralmente, acontece mais nas cidades maiores. Por quê? Nas cidades maiores, há muito mais movimento de automóveis, de indústrias, que acabam soltando no ar gases poluentes. E aí, o que acontece? Geralmente, no inverno, quando o ar frio ele é mais denso, né? Ele não consegue circular, ele não consegue se espalhar, ele não consegue
subir, né? Então ele fica concentrado ali na cidade. Geralmente a gente vê lá no jornal, né? São Paulo, que é uma cidade com grande poluição atmosférica, quando é época de inverno tem aquela neblina cinza, né? Azul escuro. Aquilo ali é poluição, porque aqueles gases lançados ali, eles não conseguiram passar pela outra camada de ar mais quente que estava logo acima e ficou ali concentrado. Então, isso é muito comum, mas no inverno, né? E acaba prejudicando muito as pessoas que moram ali, né? Por quê? As pessoas ficam doentes, né? A maioria das pessoas que tem o sistema imunológico mais fraquinho, né? Elas acabam ficando doentes no aparelho respiratório, os olhos ficam irritados, né? Às vezes acontecem intoxicações por causa do ar que ela respira, certo? É preciso para a gente diminuir isso, né? Que as indústrias, que as pessoas comecem a usar, a gente viu nas aulas passadas os usos das energias, né? A gente tem as energias limpas, então seria legal a gente fazer mais uso desse tipo de energia, né? Dos biocombustíveis, eles deveriam fiscalizar as indústrias, né? Para ver se esses gases que estão sendo lançados no ar estão recebendo o tratamento necessário antes de serem jogados no meio ambiente, reduzir as queimadas, que também acabam poluindo muito o ar, e criar umas políticas de proteção do meio ambiente, mas umas políticas bem eficientes, que realmente fossem cumpridas, certo? Lá na apostilinha de vocês também vai falar um pouquinho sobre o aquecimento global e sobre o efeito estufa. A gente sabe que o aquecimento global é um processo do aumento da temperatura, tanto dos oceanos como da atmosfera da Terra. E essa temperatura vem aumentando a cada ano, né? E por que ela está acontecendo isso? Justamente por essa emissão de gases que estão sendo lançados na Terra e que acabam intensificando o efeito estufa, através da queima de combustíveis, do desmatamento. Quando acontece a queima de combustível, né? A gente viu já em umas aulas passadas que lança no ar o dióxido de carbono e o metano, que são gases altamente prejudiciais para a nossa saúde. Se é prejudicial para a gente, é prejudicial também para o meio ambiente como um todo, né? Esse aquecimento global que está acontecendo não é de agora, né? Desde o início do século XX, eles já foram percebendo que essa temperatura ela estava aumentando, mas eles estão percebendo que a cada dia ela vem aumentando muito mais do que deveria. Isso acaba influenciando os mares, causa o degelo, né, lá das calotas, derretendo lá, como a gente fala, né, aquele gelo que era duro, isso acaba um maior número, um maior volume de água, né? As chuvas, os ventos, eles se dão de forma irregulares, às vezes causa enchente, destrói cidades, né? Outras são destruídas pela seca, tudo isso pelo desequilíbrio ecológico causado pelo aquecimento global, certo? O efeito estufa, então, ele é uma consequência, né? Ele acaba andando junto com o aquecimento global, porque o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né? Ele precisa acontecer para a gente ter vida na Terra. Se ele não acontecesse, não haveria seres vivos, porque a temperatura da Terra, ela seria muito baixa, menos perto de 20 graus negativos, então ninguém sobreviveria, nem nós, nem as plantas, nem os animais. Só porque o aumento desses gases no ar está dificultando a dispersão desse calor no planeta, por causa da queima de combustíveis, dos gases, do escapamento dos carros, do uso dos agrotóxicos, né, na agricultura, também contribuem para a poluição do ar, pelas indústrias, tudo esse processo. Então, são muitas situações de poluição.
E quem acaba pagando o preço, na verdade, somos nós, né? Nós, seres humanos, poluímos, estamos acabando com o meio ambiente, estamos destruindo, estamos poluindo o ar, mas somos nós mesmos quem pagamos o preço. Somos nós quem ficamos doentes, é a nossa qualidade de vida que está sendo diminuída. Por isso que a gente precisa refletir, se conscientizar e tentar mudar essa realidade, tá bom? Leiam os textos com atenção, façam as atividades e bom trabalho!